Olá, querido catequizando, aquele abraço muito carinhoso para você que mais uma vez se faz presente aqui no canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, acompanhando mais um vídeo da catequese de adultos aqui da nossa paróquia. É muito bom, é muito prazeroso saber que você está aí do outro lado querendo aprender, querendo aguçar a sua fé por meio da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós vamos falar com você e para você sobre o sacramento da unção dos enfermos. Então, fique comigo, fique conosco, pois aqui nós iremos aumentar a nossa fé, escutando, aprendendo cada vez mais sobre a Palavra de Deus, sobre a nossa Igreja. E para isso, vamos invocar a presença do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos iluminar, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa abrir o nosso entendimento, para que nós, assim, possamos ser transformados por meio deste encontro, por meio do qual falaremos, como eu disse, sobre o sacramento da unção dos enfermos. Então, juntos, vamos invocar o Espírito Santo, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Querido catequizando, eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo de Deus está aqui comigo, também está aí com você, esteja você onde estiver. Então vamos dar andamento ao nosso encontro. Vamos falar sobre o sacramento, como eu prometi, da unção dos enfermos. Por meio dos vídeos anteriores, nós já falamos sobre os 3 sacramentos da iniciação cristã e começamos a falar no vídeo passado sobre os sacramentos da cura, que é a confissão ou penitência. E nesta ocasião, nesta oportunidade, vamos falar para você sobre a unção dos enfermos. E por fim, os 2 últimos vídeos sobre os sacramentos da Igreja Católica serão os vídeos sobre o sacramento do serviço, que são o sacramento da ordem, como também o sacramento do matrimônio. Então, venham comigo, vamos mergulhar, vamos aprender, vamos nos aprofundar sobre o sacramento da unção dos enfermos. E para isso, eu trouxe o que está escrito lá na carta de São Tiago, capítulo 5, versos do 13 ao 15, que diz o seguinte a cada um de nós: alguém dentre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Linda, não é? Querido catequizando, por meio desse trecho da carta de São Tiago, nós percebemos que quem deve levar a unção dos enfermos, esse sacramento, aquela pessoa que está acometida por uma doença grave, aquela pessoa que está correndo um risco de morte, deve ser os sacerdotes, né? O sacerdote, o padre ou o bispo, né? Os homens ordenados, os homens de Deus. Então, essa autoridade foi conferida a eles por meio do sacramento da ordem, né? Por meio da ordenação que os nossos padres, os nossos bispos receberam. Então, só eles. Esse sacramento não pode ser levado por leigos, não pode ser levado ao doente por um diácono, por exemplo. Apenas os sacerdotes. Então você, que porventura tenha na sua família alguém que está acometido por uma grave doença, alguém que de repente vai fazer uma cirurgia arriscada, tem alguém idoso, né, idosa na sua família, você pode buscar esse sacramento por meio de um sacerdote.
É comum nos hospitais haver uma relação estreita com o padre, né, ali onde se localiza o hospital, para que esse padre, para que esse sacerdote, ele passe todos os dias oferecendo aos doentes que estão acometidos por doenças graves a unção dos enfermos. Então, fica aí para você catequizando, para você catequizanda, buscar este sacramento, né? E por meio do sacerdote levar este sacramento àquelas pessoas que estão correndo risco de morte, aquelas pessoas que estão acometidas por uma doença grave. É um trecho lindo aqui, né? Alguém dentre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E por fim, esse trecho diz assim: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Então o sacerdote irá ali, evidentemente, fazer uma oração, levando paz, levando força, levando energia, trazendo condições para aquela pessoa que esteja enfrentando uma situação adversa, ela tenha força, tenha energia, tenha esperança e que seja, acima de tudo, acesa a luz do nosso Senhor Jesus Cristo no coração daquele enfermo, daquela pessoa que está, porventura, correndo perigo de morte. E assim, essa pessoa vai entrar em estado de graça e, evidentemente, terá maiores condições de superar aquela doença e, se for o caso, dessa pessoa passar para a eternidade, ela irá em paz. Este é o fim, esta é a finalidade do sacramento da unção dos enfermos. Prosseguindo, é importante dizer a você, catequizando, a quem é recomendado, então, receber esse sacramento, né? Então, eu disse lá no slide anterior, aquelas pessoas que estão acometidas por doenças graves, pessoas que, porventura, estejam correndo perigo de morte. De repente, uma pessoa vai passar por uma cirurgia delicada, ela vai correr um risco de morte, e evidentemente os familiares, a própria pessoa pode buscar esse sacramento por meio de um sacerdote. É uma pessoa que de repente se encontra já no estado de velhice avançada, a gente sabe, né, que essa matéria, esse corpo aqui, ele se vai, então os familiares devem sim buscar por meio de um sacerdote a unção dos enfermos e levar a esta pessoa para que ela receba a graça de Deus, para que ela seja envolvida pelo Espírito Santo, para que ela tenha força e tenha uma passagem cheia de graça realmente e ela possa ser acolhida nos braços do Pai e ter a vida eterna e lá ela passar a eternidade. Então, é um sacramento importantíssimo, que não deve ser deixado de lado, que não deve ser dispensado e, infelizmente, nem todas as pessoas buscam este sacramento quando estão enfrentando uma situação adversa com relação à saúde, enfrentando uma doença grave ou passando por um perigo de morte. Então, fica aí, querido catequizando, querida catequizanda, essa dica para você refletir, pensar e mudar o seu comportamento. Por muito tempo, a unção dos enfermos, esse sacramento, foi chamado de extrema unção, né? Mas a igreja ela acabou tirando essa linguagem, né? E esse nome, extrema unção, acabou desaparecendo da linguagem oficial da igreja. Por quê? Por quê? Deixando de chamar esse sacramento de extrema unção, o que não é nada delicado, de acordo com a interpretação, a igreja, evidentemente, procurou valorizar a dimensão da esperança em Cristo e não o desespero resultante da possível morte de um ente querido. Então, querido catequizando, que me vê e me ouve neste momento, né? Então, este sacramento, ele não deve ser chamado de extrema unção, mas sim de unção dos enfermos. Em algumas ocasiões, não está errado, né? Mas refere-se a este sacramento como unção dos
doentes, como também santa unção. Mas extrema unção jamais é uma expressão que foi abolida pela Igreja. Por quê? Mais uma vez eu repito, abolindo esta expressão, a Igreja buscou valorizar a dimensão da esperança em Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que está acometido por uma grave doença, aquele que está correndo um risco de morte, ele tem sim que ser envolvido pela energia, pela força, pelo Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele tenha condições de superar, de transpor a adversidade pela qual ela esteja passando. Muito importante isso para você. Aqui eu coloquei os paramentos utilizados pelo sacerdote ao levar a unção dos enfermos aos nossos doentes, às pessoas acometidas por doenças graves, a pessoas que estão correndo risco de morte, a pessoas idosas, que já está quase à beira de passar para a eternidade. Então, aqui eu coloquei óleo dos enfermos. Ele é usado no sacramento, é claro, da unção dos enfermos. Ele é conhecido, e aqui eu friso mais uma vez, erroneamente como extrema unção. Expressão, como eu disse, que foi abolida pela Igreja. Este óleo, ele significa a força do Espírito de Deus para a aprovação da doença, para o fortalecimento da pessoa, para enfrentar a dor e inclusive a morte, se for a vontade de Deus. A cor que representa este óleo é roxo. Então, como eu disse anteriormente, o sacramento da unção dos enfermos, ele vai levar o quê? A força do Espírito de Deus, a força do nosso Senhor Jesus Cristo para aquele que está acometido por uma grave doença, ocorrendo um perigo de morte, tenha condições de enfrentar e superar aquela situação adversa pela qual ela esteja passando. Aqui um questionamento, Você sabia que o sacramento da unção dos enfermos, ele pode ser recebido várias vezes? Não, pode sim, tá? Então, de repente, a pessoa ela está ali, acometida por uma grave doença, ela recebe a unção dos enfermos. E se for a vontade de Deus, essa pessoa ela tem a sua saúde restabelecida, mas com o passar dos anos, ela pode vir a enfrentar novamente uma doença grave e ela pode sim receber a unção dos enfermos novamente. Ou seja, a unção dos enfermos ela pode ser recebida tantas e quantas vezes for necessária, desde que a pessoa ela esteja realmente numa situação em que se exige este sacramento. Ou seja, doença grave, velhice ou a pessoa ela vai estar passando por um perigo de morte, ok? Diferentemente de outros sacramentos, então a unção dos enfermos ela pode ser recebida por mais de uma vez durante a vida. Por meio da unção dos enfermos, o enfermo ele entra em comunhão com Jesus Cristo. O enfermo ele entra em comunhão com a Igreja. Ele tem a oportunidade de promover uma reconciliação com o nosso Pai, com o nosso Deus. Por quê? Por meio da ação dos enfermos, por meio da unção dos enfermos, é realizado o perdão dos pecados praticados por aquela pessoa. Então é um sacramento importantíssimo, que deve ser valorizado, que deve ser buscado por todos nós. E ele deve ser levado a todas as pessoas que estão acometidas por graves doenças ou passando por um perigo de morte, ou aquela pessoa idosa que está à beira de passar para a eternidade. E falando em eternidade, o sacramento da unção dos enfermos é o último sacramento ministrado à pessoa com vida. Ok? Então, se você não sabia desses detalhes, você acabou aprendendo agora aqui comigo, aprendendo agora aqui conosco. É importante dizer ainda que a unção dos enfermos permite uma graça reconfortante que vem do Espírito Santo. Ela
traz uma possibilidade de cura direta ou uma cura indireta da doença que acomete aquela pessoa que recebe este sacramento. Há muitos casos em que, após a pessoa receber o sacramento da unção dos enfermos, ela foi curada. O milagre aconteceu. O milagre esteve presente na vida daquela pessoa e devolveu a ela a saúde. Por isso que é importante este sacramento. Por quê? Por meio desse sacramento possibilita-se uma cura direta ou uma cura indireta. Outro dia a gente comentava, né, numa palestra, né, a gente tratava sobre esse assunto. Quando a pessoa ela está bem espiritualmente, ela tem a capacidade de enfrentar as adversidades com mais naturalidade, com mais força, mantendo a fé, mantendo a esperança, mantendo no coração a luz de Jesus Cristo acesa, que faz com que ela queira caminhar, que faz com que ela queira viver, mesmo estando enfrentando um problema de saúde grave. E o sacramento da unção dos enfermos permite que tudo isso aconteça na vida da pessoa. Ok? Importantíssimo esse sacramento. O sacramento da unção dos enfermos, ele traz, conforme eu disse, uma força espiritual, equilíbrio e fortaleza. Ela prepara o doente, aquela pessoa que está acometida por uma grave doença, para a morte, se for o caso, né? Se for o desígnio de Deus para aquela pessoa. Por quê? Prepara aquela pessoa para a morte. Ela terá a oportunidade de ter o seu pecado ou os seus pecados perdoados, ela vai promover a sua reconciliação com Deus e vai se abastecer de energia, de força, de entendimento para poder fazer a passagem para a vida eterna. Tudo isso é um presente que Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, deixou a cada um de nós. É um presente, é um sinal do amor de Deus por cada um de nós. Mesmo diante de uma situação difícil, à beira da morte, Deus continua nos olhando com o seu olhar amoroso, estendendo a sua mão sobre cada um de nós, para que nós possamos, assim, ter sempre, apesar da dificuldade, dignidade na nossa vida. Ok? Aqui eu coloquei para vocês um trecho que está lá no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1503, que diz o seguinte: a compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de todo tipo são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está bem próximo. Jesus não só tem o poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem, alma e corpo. É médico de que necessitam os doentes. Sua compaixão para aqueles que sofrem é tão grande que ele se identifica com eles. Ele mesmo disse: estive doente e me visitastes. Está lá escrito em Mateus, capítulo 25, verso 36. Um trecho que eu achei muito interessante, fazendo as minhas pesquisas para poder preparar este encontro para você, catequizando a quem me vê e me ouve neste momento. E é um trecho que traz algo muito forte, né? Que diz aqui: Deus visitou o seu povo, né? Deus esteve aqui conosco, no meio de nós, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi amoroso, ele foi compassivo, foi e continua sendo, é claro, misericordioso, e deixou este sacramento incrível para cada um de nós, ou seja, o sacramento da unção dos enfermos, para trazer dignidade às pessoas que estão enfrentando uma dificuldade, enfrentando uma doença, correndo um perigo de morte, ou esteja num estágio, né, de vida em que a velhice já não permite muitas condições e ela
está ali à beira de passar para a eternidade. Então, querido catequizando, querida catequizanda que me vê e me ouve, mais uma vez eu repito, né? Busquem este sacramento. Há aquelas pessoas, por meio de um sacerdote, que estão passando por dificuldade, enfrentando um problema de saúde, uma doença grave, esteja correndo perigo de morte ou já está no estágio de velhice avançada. Pense nisso, pense nisso. É algo muito importante. Eu coloquei aqui também a quem não é recomendado receber este sacramento. As pessoas que não são batizadas. Se a pessoa não é batizada, ela ainda não foi introduzida, ainda ela não foi inserida na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se a pessoa acometida ali por uma grave doença, ela reconhecer Jesus como Senhor de suas vidas, de sua vida, se ela se consagrar a Jesus Cristo, ela deve primeiro ser batizada, certo? Por meio de um sacerdote ou por meio de uma pessoa, se for o caso ali, se for algo exigente, olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derrama-se a água. Aí sim a pessoa poderá, é claro, receber esse sacramento levado por meio de um sacerdote. O batismo, numa situação extraordinária, pode ser ministrado por qualquer pessoa, desde que cumpra o rito, Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, e derrama-se água. Mas o sacramento da unção dos enfermos deve ser levado apenas pelo sacerdote. E quem mais não deve receber este sacramento? Aquelas pessoas que evidentemente não possuem fé, não reconhecem Jesus como Senhor de sua vida, não têm fé em Deus, não pertence à nossa igreja. Então, infelizmente, é uma opção que a pessoa fez e ela não pode receber este sacramento, ou seja, o sacramento da unção dos enfermos. Aqui um trecho lindo que eu encontrei também e quero fazer a leitura para você. Como todos os sacramentos, a unção dos enfermos é uma declaração litúrgica e comunitária, quer tenha lugar na família, no hospital ou na igreja, para um só enfermo ou para todo um grupo de enfermos. Junto com o sacramento da penitência, a unção dos enfermos é considerada um sacramento medicinal ou um sacramento de cura. Então, querido catequizando, querida catequizanda, da mesma forma como o sacramento da penitência, da confissão, traz uma cura interior a cada um de nós, o sacramento da unção dos enfermos traz a cura àquele que está doente, àquele que está acometido por uma doença grave, àquele que está correndo um perigo de morte, ou àquele que, evidentemente, por conta da velhice, esteja à beira de passar para a eternidade. Tudo isso muito lindo, maravilhoso, que não deve ser desprezado e deve ser buscado incessantemente por cada um de nós e levado àquelas pessoas que estejam nas condições sobre as quais eu relatei aqui para você. O Papa Francisco, sobre o sacramento da unção dos enfermos, ele diz o seguinte: na unção dos enfermos, Jesus nos mostra que pertencemos a Ele. Olha que lindo, Como é maravilhoso ser uma pessoa que pertence a Jesus Cristo, que se consagrou a Jesus, que o reconheceu como Senhor de suas vidas, que o reconheceu como aquele que é a luz, que é o caminho, que é o melhor alimento. Então, é um trecho, uma fala do Papa Francisco que demonstra a grandeza deste sacramento instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Querido catequizando, querida catequizanda, nós chegamos ao final deste encontro. Espero ter levado a você esse tema de uma maneira que você possa ter compreendido.
É claro que não só foi por meio da minha fala, da minha força, mas pela ação do Espírito Santo de Deus que nos envolveu neste momento aqui, né, para que nós possamos aprender e ter assim a nossa fé aguçada. E vamos então finalizar este encontro rezando uma Ave Maria. Vamos pedir a Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa mãe, para que ela estenda o seu manto sagrado sobre cada um de nós, nos protegendo de todos os males, de todos os perigos, para que, por meio do seu olhar amoroso, ela possa nos conduzir sempre, sempre, sempre pelo melhor caminho e intervir, né, junto ao seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos sempre, sempre ter a vontade de buscar cada vez mais a compreensão da Palavra de Deus. Então, juntos vamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido catequizando, querida catequizanda, nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e que Deus o abençoe.